Salve a todas, salve a todos. 11 de abril de 2023. Vamos dar continuidade às nossas marcações, às nossas falas, às nossas filosofadas, como diria Leonardo Rico no Filosofitas. Abraço. Hoje nós vamos trabalhar, abordar a temática da ilusão. E vamos trabalhar essa temática da ilusão em duas perspectivas. Primeiramente, a perspectiva maior, que é o grande conjunto no qual todas as outras se desdobram, né? Então nós vamos ver a ilusão nesse campo espiritual, no qual dialoga com as mais diversas religiões e que vai fundamentar grande parte das filosofias e que vai mover, nos direcionar nos mais diversos processos terapêuticos, psicológicos, psicopedagógicos, psicoterapêuticos. Então, a gente vai inicialmente nessa perspectiva maior, dialogando aí com uma quase ontologia, esse estudo do ser, numa dimensionalidade da transcendência, próximo mesmo, batendo nas portas da metafísica. E depois, no segundo vídeo, nós vamos entrar numa questão mais, eu vou chamar epistemológica, do próprio conhecimento, que deve se alinhar com essa perspectiva fundante e que eu prometo falar isso quase em português claro, para que todos consigam dialogar conosco, compreender as questões. Parece uma temática ilusória, que afasta as pessoas, contudo, entretanto, todavia, a intenção é aproximar cada um de nós das nossas próprias ilusões. Mas antes de eu chegar nesse objetivo, óbvio que eu vou dar a volta. O menor caminho para um filósofo é uma grande curva, é um grande colar de entrelaçamento de conceitos. Essa coisa de que a menor distância entre dois pontos é uma reta é uma construção dos engenheiros. Nós precisamos pegar o conceito A e o conceito B junto com o conceito C e formar um grande colar. E, obviamente, que nesse grande colar formado, estamos naquelas pérolas encantadas e encantadoras dos colares de Shiva que acaba por nos iludir. Nos perdemos, às vezes, nesses volteios. Ficamos embebecidos, envaidecidos, enaltecidos, olhando esses conceitos e tentando ver mais por dentro, entrando mais ainda e saindo de outro lado, encontrando um outro mais gostoso, mais precioso, mais delicioso, e a gente fica, por vezes, nesses volteios intermináveis desse karma no qual nos encontramos, dessa grande ilusão maia na qual estamos inseridos. Vou falar um pouco disso de uma maneira mais direta, mas abordando esses entrelaçamentos. Vem comigo. Deixem aí comentários, perguntas, questões assim que ninguém pode responder, sabe? Aquelas coisas assim que valem o sentido da existência, o que eu vim fazer aqui. Deixa essas perguntas aí, aonde eu me iludo. Agora nós vamos tentar dialogar com isso, porque essa, de fato, é a grande pegada existencial na qual estamos inseridos. E, independente de por onde caminhemos, pelos caminhos pelos quais a gente passa, os encontros com o saber que a gente vai tendo, todos trazem minimamente ou maximamente uma tentativa muito objetiva, muito, por vezes, verdadeira de tentar responder a este propósito, a esse sentido.
É por estarmos falando desse propósito, desse sentido, que estamos trazendo essa ideia e conceito de ilusão. E a ilusão aqui, nessa primeira abordagem, vai direcionando para esse campo que as tradições religiosas mais antigas, a hindu vai trabalhar com Maia e a egípcia vai trabalhar com o véu de Ísis. Gosto do hinduísmo porque o hinduísmo traz aí uma sensualidade e um charme, porque essa roupagem que impossibilita o ver claramente, o acesso direto, é dado por uma dança muito sedutora de Shiva. Então, à medida que ela dança para o seu par e o seu consorte, ela, ao mesmo tempo, vai criando e tecendo o mundo, e nessa tessitura do mundo, é como se fosse caindo esse véu que nos impossibilitasse de ver a coisa mesma, de acessar a coisa em si. Eu não queria usar esse termo, porque esse nós vamos utilizar ao falarmos e abordarmos mais diretamente sobre a questão filosófica. E aqui eu quero ficar numa perspectiva mais religiosa, mais sedutora, a dança dos véus, que diversas culturas, mais as culturas do deserto vão desenvolver, quase que nesse baile mesmo, nessa insinuação sedutora desse feminino que se revela e se desvela, justamente se ocultando. É belo essa magia, esse encanto. E nessa beleza altamente sedutora, hipnotizante, a gente acaba se perdendo nessa concha ou nesses corares de pérolas e ficamos inebriados vendo esse bailar e essa dança. Prestem atenção nesse movimento de mãos, porque jamais verão algo assim. Nenhuma bailarina teve até hoje, dançarina dos véus, teve esse movimento de mão. Olha para vocês verem que preciosidade esse movimento de mãos. O que é isso? É a própria sedução. É um Sidney Magal. Bom, deixa eu voltar para a seriedade. Sidney Magal, o mais ciganos dos nossos artistas. Mas aqui é para já trazer algumas marcações, alguns elementos, alguns indicativos de como esse elemento da ilusão tem esse componente meio que subterfúgio, dessa pegada da sensualidade que nos hipnotiza. E é nessa hipnose ou nessa rendição muito voluntária ao prazer, ou nessa entrega muito gostosa, me seduza, por favor, eu quero resistir. Oh, não, não, não. Nesse jogo é que se dá, por vezes, esse emaranhado existencial no qual estamos inseridos. Algumas, e essa é a perspectiva de Maia, porque Maia, nos aprofundamentos, ela vai estar relacionada às teias de aranha, e a teia de aranha nessa tessitura mesmo da existência, mas também nessa impossibilidade de ver. Muitas vezes a gente só sente que está já enovelado, né, por essas teias. É difícil ver a teia antes de rasgada, já de estar tomado por ela. A gente cai nas teias da aranha sem ver e fica lá. Aí a aranha ganha, às vezes, esses movimentos sedutores
Aqui é o movimento da serpente, aquele bailar lindo, bonito. Você quer a própria Naja fazendo o seu movimento e que hipnotiza. De repente você tomou o bote e já era. Mas o bote é o de menos. Você já tinha sido seduzido, como as sereias cantando o seu canto, soltando a sua voz e seduzindo os marinheiros, o som, aonde, de uma certa maneira, caminhamos nesse contato furioso com a existência, ou suave e delicioso com o existir, a gente sempre está envolto em maia. E daqui tem duas correntes ou duas formas de percorrer caminhos que se fizeram sempre muito opostas, opositivas, opositoras. Uma corrente que então tenta fugir de todas as formas desse corpo, dessa materialidade, dessa existência, já que a própria existência física é um processo ilusório. Então eu vou fazer um grande e imenso esforço para não me iludir e busco uma vida asceta para correr disso. E tem outros que viram e dizem assim, menos. Não escapamos desse movimento de criação. A gente vai o sutilizando. É a dança mesmo dos véus. Tira um, tira outro, aos poucos vai se revelando. Ao pouco vamos nos aproximando dessa verdade ou deste em si, mas nunca nessa perspectiva aqui dessa outra corrente alcançamos essa coisa em si. Nunca veremos Shiva mesma. Nunca teremos acesso ao em si mesmo. Então, a gente se permite seduzir, ser seduzido, mas estar desperto para esse movimento, para essa tessitura, para esse grande jogo cósmico. Os desenvolvimentos tecnológicos que temos, especialmente esse das telas, deveriam nos dar ensejos dessa epifania. Olha como tudo isso é muito concreto, muito real, muito virtual, muito ilusório. Eu espero imensamente que, à medida que vamos entrando nessas virtualidades, nesses compartilhamentos mentais intersubjetivos, nesses lugares aqui que habitamos e coabitamos e coexistimos mesmo de forma concreta, real, à medida que nós vamos compreendendo os fundamentos desses mecanismos, a gente tem uma epifania e fala assim, já brinquei disso antes. Já fiz isso antes. Porque essa é a grande teoria dos elaborados religiosos. Nosso corpo é um avatar que utilizamos para experienciar as coisas. Mas a gente passa a dar, a partir desse eu-ego, um player, uma autonomia para esse jogador que ele realmente ganha um status de consciência e passa a acreditar que ele é um ser que está sozinho no universo, que não tem nenhum joystick, nenhum comando sobre ele, que as ações dele são completamente independentes. ChatGPT, inteligência artificial, está trazendo e suscitando um pouco desses debates, um pouco dessas discussões. Metaverso.
também discutindo e trazendo muito dessas situações. Estou lá no metaverso com um avatar meu, eu sei que ele é um avatar meu, mas aquele ser vai ganhando uma independência, uma autonomia que ele de fato acredita que está isolado no universo e que ele tem uma autonomia total, constante e plena do seu fazer e do seu caminhar. Aqui, quando a gente faz um processo de reconstrução, fazendo uma rebobinagem da fita, vocês não viram que é uma fita, muitos de vocês, outros viram, filosofitas de novo, procurem aí, Leonardo, Léo Rico, fazendo esse processo vertiginoso de rebobinagem até a gente, parar de novo e falar assim, eu já vi esse filme. Porque é muito idêntico, muito similar ao filme ou ao enredo, as construções mais metafísicas que construímos e elaboramos para participar, semear, colher, cultivar esse jogo cósmico no qual estamos inseridos. Mas nos perdemos nele muitas vezes. É delicioso se lambuzar de mel. É delicioso se lambuzar do beijo, da saliva da amada ou dos amados. É delicioso o poder orgástico do sexo, desse encontro, dessa genitalidade que explode e ecoa tudo. É um poder tão grande que, e uma sensação tão arrebatadora, que vira para esses, produz ao mesmo tempo uma aproximação desse jogador universal, desse cara que está com o joystick na mão, o controle, a manete nos seus punhos, mas ao mesmo tempo vira e fala assim, você jamais vai conhecer isso. Isso daqui que eu estou sentindo, eu não quero voltar para lá, você me deixa quieto aqui. Se isso é ilusão, por favor, me deixe iludir. E é nessas armadilhas, trouxe a mais sublime, a mais bonita delas. Tem outras que são altamente desastrosas no seu sentido da escravização, que nós nos prendemos. E estamos, por vezes, presos nesse jogo da vida, sem saída, sem direito a reinício, nascendo e morrendo dentro de um mesmo cenário, dentro de uma estrutura na qual apenas repetimos padrões. Padrões viciantes, padrões viciados, padrões viciadores dos outros também. Nessa tentativa de fugir um pouco disso, que a gente vai falar das epistemologias, das filosofias, desses encontros, dos esquecimentos na sedução, esse contato com a transcendência a gente vai tentando afastar, não quero isso, eu não quero retornar, eu gostei daqui onde eu estou. E é um pouco disso que nós vamos falar no vídeo seguinte. Vem conosco, dá um clique aí de curtir, provavelmente vai entrar numa semana seguinte, mas não esqueçam, assinem o canal, guardem aí no coração de vocês e também nessa grande malha virtual que simula muito esses campos simbólicos nos quais caminhamos, nesse mundo astral no qual visitamos, e que para muitos é piração, mas se eu saio e digo assim, eu estive no canal Filosofia e vi tal coisa, todo mundo dá um joinha, todo mundo acha massa. Quando eu viro e digo, eu sonhei com tal coisa em tal lugar, a gente coloca isso como não sendo parte da realidade. Essas dicotomias, essas fragmentações, essas pulverizações desses acessos, desses alcances, desses limites, é o que talvez
a gente vai discutir agora no próximo vídeo, e como elas são desastrosas na amplitude do aumento do que a gente vai perceber como sendo ilusório, mas não deveria ser, e das outras verdades que a gente fica agarrados, escravizados, que são as verdadeiras ilusões, das quais poucos querem se libertar. Beijo grande, vem com a gente. Eu tenho que pôr óculos. É isso mesmo.